Atenção, bereanos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar aqui um pouco aqui, meus irmãos, é sobre o juízo final. A Bíblia diz assim, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Eu durante toda a minha vida, nesses eu aceitei Jesus em 87, então são 38 anos na presença do Pai Celestial. Nesses 38 anos na presença de Deus, o que eu já ouvi de pastores dizer assim, todos nós vamos comparecer no dia do juízo final. Só que os pastores não explicam a forma que a igreja vai aparecer lá no juízo final. Outros dizem assim, bom, se eu não for na primeira ressurreição, eu vou na segunda. Misericórdia, irmão. Para poder ressuscitar, tem que ter morrido. Então, a segunda ressurreição é para todos aqueles que morreram sem Deus. Serão julgados e condenados ao lago de fogo. Então, não diga isso, meu irmão, nem de brincadeira. Se você estiver vivo e você morrer sem Jesus, você irá para a segunda ressurreição. Então tome cuidado com essa palavra. Se eu não for na primeira ressurreição, eu vou na segunda. Meu irmão, se você morrer sem Jesus, você vai para a segunda ressurreição. E aí você vai para o inferno. Na segunda ressurreição não há salvação ali no juízo do trono branco. Não tem salvação ali. Então quando os pastores explicam assim, todos nós vamos comparecer perante o trono branco. Não, a igreja, ela vai estar lá, assentada de camarote, assistindo o julgamento. É a mesma coisa de um julgamento terreno. Quem já foi num julgamento terreno sabe disso. Você é apenas você vai estar lá sentado assistindo o julgamento. Agora a igreja, ela não será julgada no trono branco. A igreja, ela vai para o julgamento do galardão, quando a igreja for arrebatada. Então, Romanos capítulo 8, versículo 1, acaba com essa história. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Não tem grande tribulação também, não. Esse versículo aí, ele detona o pós-tribulacionismo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você quiser ficar aqui na grande tribulação, é só você andar na carne, aí você fica. Mas quem anda em Espírito vai ser arrebatado no arrebatamento pré-tribulacionista. Então, eu cansei de ouvir isso dentro do sistema religioso, evangélico. Todos nós vai comparecer perante o trono branco. Se eu não for na primeira ressurreição, eu vou na segunda. Isso é falta de conhecimento. Pessoa que diz isso, ela diz essa coisa, essa bárbara, ele não tem conhecimento das escrituras. Segunda ressurreição é para todos aqueles que morreram sem Deus. E ela só acontece depois do milênio. A primeira ressurreição, ela encerra no final da tribulação, a quarta fase dela, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Os crentes que morreram durante a tribulação ressuscitam e fazem parte ainda da primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição é dividida em 4 fases. Primeiro, Jesus, primícia dos que dormem. Segundo, os irmãos que morreram em Cristo no dia do arrebatamento pré-tribulacionista, 1 Tessalonicenses 4,16 em diante. A terceira fase é as 2 testemunhas no meio da tribulação. E a quarta fase, fechando e encerrando assim então a primeira ressurreição, Apocalipse capítulo 20, versículo 4. No final da tribulação, os crentes que foram degolados durante a tribulação. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. A segunda ressurreição
A ressurreição de todos os ímpios, desde Adão até o último dia, acontece depois do milênio. Deus, irmãos, ele não fica sem testemunho no mundo. Deus, ele é maravilhoso. Deus é misericordioso. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus de que não ouviu o evangelho. Hoje Deus usa a igreja para pregar o evangelho. Embora tenha um outro evangelho aí, mas tem aqueles ainda que pregam o evangelho bíblico. Filadélfia ainda está pregando o evangelho bíblico. A igreja é arrebatada. Você acha que Deus fica sem vozes no mundo? Não. Deus levanta na tribulação 144 mil judeus, levanta 2 testemunhas e ainda anjos. Apocalipse 14 fala sobre isso, para pregar o evangelho eterno. Para que naquele dia do juízo final, quando muitos vão acusar a igreja ali, a igreja vai estar assistindo o julgamento de camarote, mas muitos vão acusar a igreja. Então, cuidado, meu irmão, a nossa responsabilidade como cristão. Se você é um cristão e você é uma luz apagada, que não fala de Jesus, cuidado, porque você vai ser cobrado. Olha aqui, Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Vou ler o 17 aqui. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. Quando, olha o versículo 18, Ezequiel 3,18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então o que acontece? No dia do juízo final, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 em diante, eu vou ler daqui a pouco para vocês, a igreja vai estar lá de camarote, vai estar assistindo. A igreja não vai ser julgada ali não, ela já foi julgada no julgamento do galardão. Esse juízo final aqui é só para os ímpios. É a segunda ressurreição. Então vai ter ímpio lá que vai ver você lá, sentado lá, de camarote lá, e vai te acusar. Cuidado. Ah, esse camarada aí era meu vizinho, nunca falou de Jesus para mim. Esse camarada aí trabalhava comigo na empresa, nós trabalhávamos lado a lado dentro da empresa, ele nunca falou de Jesus para mim. Ele era meu colega de escola, nunca falou de Jesus para mim. Então cuidado, meu irmão. O próprio Jesus disse assim, que quem se envergonhar dele, diante dos homens, ele vai envergonhar ele também diante dos santos anjos. Então hoje tem muitos crentes que é luz apagada, tem vergonha de evangelizar, tem vergonha de dar um folheto, tem vergonha de falar que é crente. Antigamente, quando eu me converti, era diferente. A igreja, eu me converti numa igreja que cumprimentava com a paz do Senhor Jesus. Existe a saudação graça e paz, que é uma saudação mais da Batista, paz e graça, que é mais da presbiteriana. Mas antigamente, quando eu me converti, a igreja que eu converti era uma igreja pentecostal, aí cumprimentava com a paz do Senhor. E os crentes tinha prazer de dizer assim, a paz do Senhor, para todo mundo ver. Hoje é diferente. Hoje você vê o irmão, a paz do Senhor, irmão, ele olha para você, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Bem baixinho, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Vergonha de ser crente, de se identificar. Então no dia do juízo, muitos vão ser acusados lá no juízo final. A igreja vai estar no gozo eterno e muitos vão acusar lá no juízo final. Esse camarada aqui trabalhou dentro da minha empresa e nunca falou de Jesus para mim. Empresários vão acusar irmãos. Colega de trabalho vai acusar. Esse cabra nunca falou de Jesus para mim. Então, meu irmão, avise o ímpio. Porque se você avisar o ímpio e ele não se converter, é problema dele com Deus. Paulo, ele avisou lá os judeus. E o que Paulo falou? Ó, era necessário evangelizar judeus, mas já que eles não quiseram nada, agora eu vou partir para o gentio. Aí surgiu
A época da igreja, né? Que é a plenitude dos gentios. A igreja é arrebatada, Deus volta a tratar com Israel. Então nós temos uma responsabilidade de pregar o evangelho. Não é só pastor que tem que pregar o evangelho, não. Todos que foram salvos. A Bíblia é clara. A missão da igreja é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque o versículo 19 está dizendo aqui, ó, Ezequiel 3,19. Mas se avisares ao ímpio, você já avisou ele, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Aí você lava as mãos. Lave as mãos, meu irmão. Lave as suas mãos com seu vizinho, com seu parente, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seu colega de trabalho, com seu patrão. Lave as suas mãos, porque no dia do juízo final, quando ele vir querer te acusar, falar que nunca ouviu o evangelho, Jesus vai dizer para ele, não, tá tudo registrado lá. Tá tudo registrado lá no livro. No dia tal, o meu servo falou de Jesus para você, mas você rejeitou. Outro dia eu estava pregando no terminal, as pessoas passavam e faziam assim, ó. Tapava os dois ouvidos. Lá no terminal urbano de Anápolis, as pessoas passavam e faziam assim. Tá registrado lá no livro, lá, no dia do juízo final, elas vão ver. Deus vai mostrar para elas. O meu servo estava lá. Ele avisou vocês, mas vocês rejeitaram. Então aí você lavou a sua mão, meu irmão. Porque no dia do juízo final, muitos vão querer acusar os crentes, falar que nunca ouviu o evangelho. Então o juízo final, ele é depois do milênio. É um juízo para ir para o inferno. Juízo final, não tem salvação no juízo final. Não existe salvação no juízo final. Então se você já falou essas bobagens, não fale mais. Se eu não for na primeira, eu vou na segunda ressurreição. Cuidado, meu irmão. Se você morrer sem Jesus, você vai para a segunda ressurreição. E aí já era. Não tem salvação, segunda ressurreição. Começa assim. Passou o milênio aqui, passou o julgamento de Satanás. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 10. Julgamento de Satanás. Satanás já foi julgado aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Aqui é o julgamento de Satã, que diz assim, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, jogado lá e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta, que foram lançados no final da tribulação. Jesus joga a besta e o falso profeta lá. Os primeiros a inaugurar o lago de fogo, que está vazio hoje, é a besta e o falso profeta. Então, depois do milênio, Satanás vai também. Aqui, ó. Está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Você viu que aqui tem uma trindade, né? A besta e o falso profeta, ou seja, as duas bestas do Apocalipse capítulo 13, e depois o diabo, a terceira pessoa aqui, né? Aparece aqui o diabo. A trindade satânica é lançada no lago de fogo. O que acontece? Acabou o julgamento de Satanás, vem o julgamento de todos os ímpios que morreram desde Adão até o último dia. Ou seja, pecadores impenitentes que não passaram por Jesus. E Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As religiões estão aí enganando as pessoas. No mundo são 22 mil religiões. No Brasil são mais de 4.800. Nenhuma dessas religiões salva. Quem salva é só Jesus. Muitos vão dizer naquele grande dia do juízo final, eu era religioso, eu era isso, eu era aquilo outro. Mas eles não passaram por Jesus. Para entrar no céu tem que passar por Jesus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Paulo disse assim, aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que traía não trai mais, aquele que adulterava. Adultério não quer dizer só no sentido físico, não. Tem crente que está adulterando aí a gasolina, colocando álcool e água na gasolina. Adultera
a folha de pagamento lá do seu funcionário, adultera a comida, coloca água no leite, isso aí é tudo adultério. E vai ser cobrado naquele grande dia. A indústria alimentícia, ela adultera o alimento que Deus criou para matar as pessoas. Então vai ser cobrado. Então agora, João, o evangelista, diz assim, o texto diz assim, a segunda ressurreição e o julgamento do grande trono branco. Todos aqueles que estão lá no cemitério, que morreram sem Jesus, estão lá. Seus restos mortais estão lá. A sua alma está no Hades, mas os seus restos mortais estão no cemitério. No dia do juízo final, o Hades entrega a alma, o corpo ressuscita do jeito que está lá. O corpo vai ressuscitar do jeito que está lá. Ele não vai ressuscitar em um corpo glorificado. Para quê que vai ressuscitar num corpo glorificado se vai ser lançado no lago de fogo? Então vai ressuscitar com o corpo normal. As pessoas que estão lá no cemitério, que morreu sem Jesus, morreu lá de esfaqueado, atirado, de acidente, vai ressuscitar do jeito que está lá, com o corpo normal. E aí ele passa pelo trono branco e vi, é aqui João está dizendo aqui no versículo 11, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A grandeza, a soberania de Deus aqui é muito grande. Esse que está assentado sobre ele, sem dúvida, é o nosso Deus, é o nosso Jesus glorificado. E vi, ó versículo 12, e vi os mortos, grandes e pequenos. Aqui não está falando de estatura, aqui está falando de posição social. Grandes aqui é os poderosos da terra, é os bilionários da terra, é os ricaços da terra, que morreram sem Jesus, que eram orgulhosos, que nunca deu crédito ao evangelho, que zombava do evangelho. E os pequenos são os pobres que morreram sem Jesus, que não quer nada com Deus. É o pobre ignorante, que não quer nada com Deus. Ser pobre duas vezes é triste, meu irmão. Aqui os grandes aqui pelo menos desfrutou das coisas aqui dessa terra. Pelo menos viajou aqui, passeou, comeu do bom e do melhor, viajou de avião. Foi para tudo quanto é canto desse mundo, curtiu a vida aqui, bebeu os melhores uísque, curtiu essa terra. Pelo menos isso eles fizeram. Agora os pequenos aqui são os pobres. Pobre duas vezes, pessoa que não tem nada aqui nessa terra e ainda não vai ter nada na eternidade. Pobre duas vezes é triste. Tem muito pobre duas vezes aí, pobre ignorante, que não quer Jesus, não quer saber de Jesus. Então aqui João viu os mortos grandes e pequenos, ele viu ricos e pobres aqui, que estavam diante de Deus. Ninguém escapa. Você pode correr de Deus agora, você pode rejeitar o evangelho, você pode zombar do evangelho. Naquele grande dia vai estar todo mundo lá, Hitler, Stalin, Maomé, todos vai estar lá, John Lennon, todos. Todos os poderosos da terra vai estar lá, os atores de novela, os poderosos da terra, os governantes, Gaddafi, Saddam Hussein, todos vão estar lá. Todos. Ninguém escapa da presença de Deus. O imã de Deus vai puxar todo mundo ali para o trono branco. Ninguém vai escapar. Você pode fugir hoje. Você pode zombar do evangelho hoje, pode rir dos crentes, zombar, criticar, falar mal. No dia do juízo final você vai ver. Um chicote vai estralar em cima da humanidade que virar as costas para Jesus. O maior pecado que a pessoa pode cometer, rejeitar Jesus. Esse é o pecado para a morte que a Bíblia fala.
Rejeitar Jesus é o pecado para a morte eterna. Eu ouvi isso dentro das igrejas evangélicas. Quando a pessoa pecava, adultério, pecado para a morte. Não, o adultério tem perdão. Pecado para a morte é a pessoa rejeitar Jesus Cristo. É o que a humanidade faz, eles rejeitam Jesus. Isso é pecado pela morte. As religiões rejeitam Jesus, eles não querem Jesus. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Os livros serão abertos. Tudo que você faz aqui nessa terra está registrado lá. Tudo que você faz de errado, de mentira, de pecado, traição, roubo, assassinato, tudo está registrado nesses livros. Livro das obras. O livro das obras está registrado lá. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. A pergunta é, por que abre o livro da vida aqui? Se todos aqui que vão ser julgados aqui vão para o inferno, para que é aberto o livro da vida aqui? É porque Deus é justo. Deus é justo, por isso que ele vai mandar abrir o livro da vida, para provar que você nunca passou por Jesus. Quando você se converte, você passa por Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Quando você peca, o seu nome é riscado no livro da vida. Cuidado, meu irmão. Cuidado para o seu nome não ser riscado no livro da vida. Você que vive em pecado, você que está numa igreja, participa da ceia, participa tem a carteirinha de membro, e se acha o bambambam da história. Cuidado! Você pode estar vivendo em pecado e o seu nome pode ser riscado no livro da vida. Cuidado! O que vale é o livro da vida. O livro da vida é para todos aqueles que passaram por Jesus, que nasceram de novo, não está registrado lá. Mas aqui aparece o livro da vida. Por que ele aparece aqui se todos aqui vão para o inferno, no juízo do trono branco? Por que aparece o livro da vida? Porque Deus é justo. Deus vai dizer, olha, você não está aqui. Você não passou pelo processo da salvação, você não nasceu de novo. Porque se você tivesse nascido de novo, se você tivesse passado pelo processo da salvação, seu nome estaria aqui. Mas o seu nome não está aqui. O fato do seu nome não estar aqui prova que você viveu uma vida fora de Deus. Você viveu a vida segundo o curso deste mundo, pecando contra Deus. Deus é justo, por isso que o livro da vida é aberto aqui. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros segundo as suas obras. O livro das obras. Os mortos vão ser julgados. Aquele camarada que matou alguém lá na Amazônia, enterrou lá, ou jogou lá no mato, a onça comeu. Ele achou que ninguém viu. Não passou por um julgamento terreno, não foi processado, está de boa aí no mundo. Está registrado no livro da vida, no livro das obras, isso aí. Está registrado no livro da obra. Aquele camarada que traiu a esposa, escondido. Está lá, está lá, está lá. Está guardado lá, está registrado lá. Aquela mulher que traiu o marido escondido, que não pediu perdão, que não nasceu de novo. Está lá, está tudo registrado lá, no livro das obras. Olha o versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia. Aquelas pessoas que morreram lá no mar, o navio que afundou lá, vai ressuscitar todo mundo. Deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. É as almas que estão lá no Hades. O inferno aqui é o Hades. Não é a sepultura como ensina os testemunhos de Jeová. A morte aqui, e a morte e o inferno, a morte aqui é o túmulo. O túmulo, ela entrega os corpos, os restos mortais. A morte, ela entrega os restos mortais. E o inferno entrega a alma. Então a morte e o inferno aqui
Aqui é o corpo físico, a morte é o corpo físico, a morte é o corpo físico, e o inferno é a alma, que já está lá no Hades. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno, tá vendo? A morte e o inferno, ou seja, o corpo físico, a morte é o corpo físico, e o inferno, a alma. A pessoa vai ser lançada lá no inferno, no lago de fogo. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a pessoa vai ressuscitar e vai ser lançado lá, do jeito que ela morreu lá, em acidente, esfaqueado, atirado. Vai ser lançado lá no lago de fogo. Esta é a segunda morte, é a morte eterna. Para sempre. E o versículo 15 fecha com a misericórdia de Deus, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso aqui é a misericórdia de Deus. Por que o livro da vida aparece aqui? Ele não precisava nem de aparecer aqui nesse texto, porque no juízo do trono branco não há salvação aqui. Aqui não tem salvação. A pessoa já selou o destino dela. Você sela o seu destino, o destino da sua alma, você sela ele quando você morre. Você morreu sem Jesus, você vai para o juízo do trono branco. Você vai para a segunda ressurreição. Você morreu com Jesus, você vai para a primeira ressurreição. Então a gente sela, o destino da nossa alma é selado em vida. Você prepara aqui nessa terra, em vida. Quando você morre, sela-se o seu futuro na eternidade. Morreu sem Jesus, vai para o Hades. Vai aguardar o juízo do trono branco e ser lançado no lago de fogo. Morreu com Jesus, aguarda o arrebatamento. Aguarda o arrebatamento pré-tribulacionista. Morreu com Jesus, aguarda o arrebatamento pré-tribulacionista. Eles que morreram com Jesus, os nossos irmãos que já morreram com Jesus, eu tenho vários amigos que morreram com Jesus, inclusive o meu pastor presidente, que morreu ano passado, em outubro. Eles já estão garantidos. Eles são mais privilegiados do que nós, porque ninguém rouba a salvação deles mais. Ninguém toma. Eles já estão aguardando o dia do arrebatamento. Nós estamos aqui nesse corpo físico, ainda sujeito à queda. E a Bíblia diz assim, aquele que está de pé, olhe que não caia. Cuidado, meu irmão, com a sua vida espiritual. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Cuidado com a sua vida espiritual. Não viva em pecado. Não viva fora de Deus. Porque se você viver fora de Deus, você pode ser deixado para a segunda ressurreição. Cuidado com isso. Se você morrer em pecado, se você morrer em pecado, você vai para a segunda ressurreição. E a segunda ressurreição é para ir para o inferno. O livro da vida só aparece aqui na segunda ressurreição porque Deus é misericordioso. É uma prova de que a pessoa não passou pelo processo do novo nascimento. Quando a pessoa passa pelo processo do novo nascimento, o nome dela é escrito no livro da vida. Amém, meus amados? Glória a Deus. Amém? Compartilhe esta mensagem, meus irmãos. É de tamanha importância. Quero agradecer a todos vocês que fazem parte do nosso canal, que tem nos apoiado no canal do João Peixoto, da Lidiane Peixoto, do Viva com Deus, que é o nosso parceiro, e os nossos irmãos que têm nos ajudado no projeto Pão e Salvação. Esse projeto é uma bênção, meus irmãos. Esse projeto tem feito uma grande diferença. Tem cuidado de órfãos e viúvas, de pessoas necessitadas. Glória a Deus. E eu agradeço muito a vocês que fazem parte deste projeto, porque sem vocês eu não teria condições financeiras para fazer esse projeto. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos e ore por nós. Estaremos sempre orando por vocês. Deus abençoe os irmãos. Compartilhe esse vídeo. Glória a Deus.